Graças e paz, bom dia, mais um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Gostaria de iniciar essa quarta-feira juntamente com você, ouvindo um pouquinho da palavra do nosso Senhor, falando um pouquinho contigo sobre o que Deus tem colocado em nossos corações através da meditação e da oração. E principalmente, gostaria de compartilhar como Deus tem sido maravilhoso. Meu nome é Alan Conte Júnior, para quem não me conhece, da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, em Guarulhos. E nessa manhã vou compartilhar com você o texto de Atos 3, 18 a 21. Atos 3, 18 a 21. Nos acompanhe na tela, com sua Bíblia, na onde você preferir. E nós vamos ver esse texto a partir de um pensamento, das lentes, ou como você imaginar. Mas depois de ler e refletir bastante nesse texto, eu coloquei o tema nele de o refrigério divino. Então vamos, sem mais delongas, partir para a nossa meditação, tentando descobrir o que Deus quer falar conosco nessa manhã, nessa quarta-feira, um pouquinho mais quentinho do que na terça, que fez até um solzinho durante a tarde, mas a noite já estava bem friozinho. Então vamos nos aquecer com a santa palavra de Deus. Convido você a ler comigo Atos, no seu capítulo 3, versos 18 a 21. Diz o seguinte na santa palavra de Deus: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E pensando nesse texto, baseado nessa lente que a gente colocou, nesse óculos que a gente colocou, o refrigério divino. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós lembramos bem que ele é um livro missionário, um livro que narra o início da igreja, mostra os apóstolos realizando todo o primeiro trabalho evangelístico da história. É um livro fantástico que nos mostra a conversão de Paulo, a conversão de muitas outras pessoas e o início da igreja. Então é impressionante nós prestarmos atenção o quanto esse livro contém das maravilhas e do que é aceitar Jesus, conhecer Jesus. Paulo era um grande homem, mas entendeu que a vida sem Jesus era nada. Ele perseguia um ideal, ele achava que fazia as coisas para Deus, mas não fazia. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós olhamos para o nosso primeiro versículo da meditação, o 18, é o seguinte. Ele diz o seguinte, que Deus ele cumpriu o que já pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Jesus, quando nós olhamos para a história de Jesus, e principalmente naquela época, causava muita confusão às pessoas, principalmente aos líderes religiosos, com relação ao seu messianismo, porque Jesus morreu. E o Messias não morreria. Mas então o que aconteceu? Na verdade, na cabeça dos fariseus e da elite religiosa, o Messias não morreria, porque eles não haviam compreendido as passagens do Antigo Testamento que traziam à tona a pessoa do Messias. Eles imaginavam que o Messias viria trazer um reino a Israel político e terreno. Eles não haviam entendido quando Isaías fala tantas vezes que ele havia de padecer, que ele havia de sofrer, que ele havia de morrer e ressuscitar. Talvez ele até entendesse que ele morreria e ressuscitaria, mas seria algo imediato e ali começaria uma ascensão de Israel ao topo do mundo. Mas não era isso que Deus queria. Não era esse o plano. E é interessante que desde Samuel, que foi basicamente o primeiro profeta ali, o Senhor já usava a boca dele, desde Samuel até o último dos profetas, João Batista, para falar a respeito de Jesus Cristo.
E todas as vezes que ele falava, ele sempre trazia essa conotação de que ele viria, restauraria a nação, né, salvaria, né, as pessoas, mas em momento algum ele promete um reino político de maneira inicial. Haveria um tempo onde esse Messias morreria, ressuscitaria e ascenderia aos céus. Então é interessante que esses homens eles tinham essa visão errada. E por que Pedro inicia, né, essa parte, ou traz nesse momento do discurso dele aqui, essa questão? Justamente pelo problema que nós citamos no começo. A elite religiosa, as pessoas daquela época, os homens e mulheres, tinham a dificuldade de assimilar que aquele era o Messias prometido, pelo fato de que aquele Messias prometido havia morrido. Ele havia, abre aspas, perdido. Ele havia sido derrotado. Quando o Messias não seria derrotado, muito pelo contrário, derrotaria a todos. Então Pedro abre esse versículo, abre esse debate, falando a respeito disso. Da mesma forma que Paulo vai fazer tempos depois, conversando com os judeus, ele vai falar a mesma coisa, que todos os profetas já haviam falado de Jesus. Provavelmente, quando ele evangelizava, falava, ele deveria trazer, nós temos alguns exemplos na própria palavra de Deus, que ele trazia versículos do Antigo Testamento para comprovar o Novo Testamento, para comprovar, o que ele estava dizendo, né, a famosa teologia bíblica. Então é maravilhoso você notar o seguinte: esse Jesus que você está ouvindo falar hoje, esse Jesus que eles ouviram falar naquela época, ele já havia sido profetizado que ele haveria de padecer na mão dos ímpios, morrer e ressuscitar. Então esse Jesus e as profecias que foram feitas a seu nome milhares de anos antes, milhões de anos antes, enfim, muito tempo antes, elas se cumpriram todas na pessoa de Jesus Cristo durante seus 33 anos de vida, mais precisamente nos seus 3 anos de ministério. Apesar de que nós temos simplesmente o nascimento de Jesus já foi o cumprimento de algumas profecias, né, de muitas profecias. O livro de Mateus ele é o melhor livro para nos retratar isso. Quando nós passamos para o verso 19, aqui nós temos uma coisa maravilhosa e uma coisa triste. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Infelizmente, os púlpitos das igrejas estão esquecendo essa mensagem. Infelizmente, algumas igrejas nem pregam mais o arrependimento, nem pregam mais a conversão. Essas igrejas estão acreditando, estão deixando claro para seus fiéis que não há necessidade de você nem se arrepender, nem se converter. É triste nós notarmos que a mensagem central do Evangelho é uma mensagem de remissão, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de conversão. Mas muitos pastores, ditos pastores, têm deixado de lado essa mensagem. Alguns lugares até falam de conversão, mas sem um arrependimento. Se a sua igreja, se o lugar onde você vai, prega que você não precisa se arrepender ou não precisa se converter, ou ambos, você com certeza está indo num lugar que não é uma igreja séria. Quantas vezes nós vimos isso aqui em Atos, quantas vezes nós vimos isso nos evangelhos, quantas vezes nós vimos isso nas cartas de Paulo. O que é um coração regenerado? É um coração que se arrependeu de sua vida má, de sua vida pecaminosa, do seu velho homem, e entendeu que não podia se salvar e converteu-se a Deus. Então Deus regenerou esse coração. É impossível que haja conversão sem arrependimento. É impossível que haja cristão sem remissão. Não tem como existir uma pessoa salva em Cristo Jesus que um dia não tenha se arrependido de viver os seus pecados antigos. Hoje você vai pecar? Sim, é claro. Mas você vive em constante guerra, em constante luta com o seu lado pecaminoso, com a sua parte pecaminosa. Infelizmente, as pessoas têm deixado de lado essa mensagem. Porque somente quando você se arrepende e você converte é que acontece o que vem no seguinte: para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se o seu coração não se arrependeu um dia e não aceitou Cristo numa igreja séria, o seu coração nunca se converteu, os seus pecados nunca foram apagados diante de Deus, você nunca foi justificado pela pessoa de Jesus Cristo e você ainda é inimigo aos olhos de Deus. Não importa o que se fale,
na sua igreja, que se você pagar, se você fizer, se você isso, se você aquilo, não importa. Nada disso vai ter valor no último dia, quando Jesus requerer de você as suas obras, quando Jesus chegar em você e falar: e aí? Vamos ver o seu coração. O que tem nele? Sou eu mesmo ou outra coisa? Então eu entendo o seguinte: a sua salvação ela é individual. Somente você pode dar conta da sua salvação a Deus. Então preste atenção na pregação das pessoas que se dizem pastores, das pessoas que estão nos púlpitos, das pessoas que estão pregando e falando. Se ele te leva a um caminho de arrependimento, luta contra o pecado, uma conversão genuína e uma busca incessante pela santidade de Deus, essa é uma igreja séria. Do contrário, esquece. Não é um lugar sério. Não é um lugar que se importa com a sua alma nem para onde você vai. É um lugar que só se importa consigo mesmo. Então preste atenção. E é interessante também nós notarmos uma coisa. Quantos de nós que se dizem cristãos estão nos bancos das igrejas e os seus corações não são verdadeiramente convertidos? Quantos de nós passamos dias, meses, anos, décadas e os nossos corações continuam endurecidos porque acreditamos que somos salvos, mas nunca nos arrependemos? Então é um momento de refletir e de pensar. Eu realmente me arrependi? Se não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Passando para o nosso verso 20, e é aqui que eu falei dos tempos o tempo de refrigério, e esse versículo aqui, apesar de não citar ele explicitamente igual ao anterior, ele vai falar muito bem. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes fora pregado. Finalmente, esse será o glorioso dia do Cristo, o seu retorno, o dia mais feliz na vida de um cristão, de um servo dele. Ele virá nas nuvens, não mais como o cordeiro que sofreu e morreu por mim e por você. Não mais como aquele servo obediente que enfrentou uma cruz, mesmo que não fosse merecedor dela. Não mais como um homem, mesmo Deus e homem, não mais. Ele virá como um imponente leão. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com a glória e com a dignidade que ele detém. Ele virá com todo o seu poder resgatar a sua igreja, pronto a consumar tudo aquilo que antes havia sido dito sobre ele mesmo. Então, quão glorioso será o dia do Senhor. E esse dia é o início dos tempos de refrigério. E esses tempos de refrigério durarão eternamente, porque estaremos com ele na sua glória, louvando o teu santo nome, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, o tempo de refrigério, ele já começa para o cristão a partir do momento que ele aceita Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo em meio às lutas, você tem a perseverança, você tem a segurança, você tem a confiança de que o Deus, o Jesus que lhe prometeu a salvação, ele prometeu tudo aquilo que você está vivendo, ele é fiel e justo para cumprir. Então você passa lutas, você chora, você sofre, você enfrenta problemas, mas tendo a certeza de que o que diz em Efésios 2 é verdade, que você já habita nas regiões celestiais. Então essa vida, ela é um tempo, ela é um momento, mas ela não é nada mais que isso. Ela é passageira como a névoa, como diz em Tiago. Então nós vamos ter uma eternidade para aproveitar a glória do Senhor. Essa vida é passageira e tudo que nós fazemos aqui, quando não fazemos debaixo do senhorio de Cristo, é vão e passageiro. Agora, quando aceitamos Jesus e vivemos uma vida para Ele, tudo isso repercute na eternidade. De toda forma vai repercutir, seja de maneira boa ou de maneira ruim. Alguns estarão gritando e sofrendo. Outros estarão com Deus, em paz, porque entenderam qual é o propósito de suas vidas e viveram uma vida para Cristo. Os tempos de refrigério, o refrigério divino, vem para aquele que aceita Jesus. Aquele que tem uma paz que transcende o entendimento humano. É aquele que com as maiores lutas sorri, olha para cima e fala: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. É aquele que não desiste fácil. É aquele que luta até o final ao lado do seu Senhor. Passando para o último verso da nossa meditação, o verso de número 21, diz o seguinte: o qual convém que o céu o contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amado, se você me escuta hoje,
e você não é um filho de Deus, você não é crente em Cristo Jesus, você vai numa igreja, que eu já disse antes, não tem uma mensagem evangelística, não tem uma mensagem que prega um Cristo crucificado numa cruz, arrependimento, remissão, abrir mão desse mundo, deixar de amar esse mundo, amar o próximo, buscar a santidade, buscar ter um coração com Deus. Se você não está em Cristo e entendeu isso, tome uma decisão de se colocar aos pés dele. O tempo da volta de Jesus está cada vez mais próximo. Temos inúmeras profecias se cumprindo dia após dia. A temperatura aumentando. Entre uma porção de coisas que vem acontecendo. Dia após dia nós vemos se cumprindo o que a Bíblia diz. Então me escute. Eu não quero que você aceite Jesus por medo. Eu não desejo que você aceite Jesus Cristo como uma pólice de seguro contra o inferno. Não. Mas é minha obrigação deixar claro para você que o seu tempo está acabando. Talvez você morra antes de o dia glorioso do Senhor acontecer. Talvez você morra e Jesus nem tenha voltado ainda. Talvez o seu tempo como pessoa acabe antes do tempo de todo o mundo. Porque Deus é justo. E Ele já determinou um tempo para todas as coisas. E um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então é o seguinte: amanhã pode ser muito tarde, daqui 5, 10, 20 minutos pode ser muito tarde. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite Ele no seu coração, porque o tempo urge e Ele não espera por ninguém. O meu Senhor Jesus irá voltar como um imponente leão, como o Rei dos Reis, e Ele irá acabar com tudo que há de ruim neste mundo. E nós vamos viver ao lado dele eternamente. E eu desejo que você, que nos escuta, você que entende isso, você que entendeu que tudo que você viveu até hoje não está certo e deve mudar, esteja conosco na glória. Eu não quero que você tenha medo, eu não quero que você tenha pressa, qualquer coisa. Eu desejo que você entenda que Ele te ama, Ele é Senhor, Ele é Rei e deseja te salvar. É isso que eu quero que você entenda. Porque quando Ele diz aqui que tudo o que foi dito sobre o Cristo se cumpriu, então tudo que foi dito depois de Cristo também há de se cumprir. As promessas do fim do mundo hão de se cumprir. Então, abra os teus olhos. Jesus está à porta e bate. Se você abrir, bem-aventurado foi você e toda a sua vida. Se você não abrir, infelizmente só lhe sobra o sofrimento eterno. Mas entenda, meu querido, se esse vídeo chegou até você, e eu oro a Deus, e vamos orar daqui a pouco falando sobre a respeito disso, que ele chegue até você que precisa ouvir, arrependa-se. Arrependa-se. Porque só Ele pode trazer para sua alma aquilo que ela precisa. Você foi criado para adorá-lo. Então não faz sentido passar sua vida longe dele. É melhor um dia na presença do Senhor do que toda a vida conquistando tudo que há no mundo. Que proveito há para o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu agradeço você por nos escutar, agradeço você por nos ouvir. Peço que esse vídeo chegue até um coração que precisa conhecer a pessoa de Jesus, precisa ouvir da pessoa de Jesus. E nesse momento te convido a orar comigo. Vamos estar orando, encerrando esse vídeo, esse momento, encerrando esta atividade. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo, Pai amado, eu te louvo por tudo, Deus. Peço perdão pelos meus erros e meus pecados, peço perdão por tudo, peço perdão por quem nos ouve, ó Deus, pelos erros e pecados dessas pessoas. Peço, Pai querido, que esse vídeo chegue, ó Deus, até alguém que precisa ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Até alguém, algum ouvido, ó Deus, que necessita conhecer o Teu coração, Pai querido, conhecer a Tua pessoa. Que o coração dessa pessoa possa ser tocado e ela compreenda que Jesus é Senhor e Salvador. Me perdoa por tudo, pelos meus erros, pelos meus pecados. Me perdoa por tudo que eu fiz que não te agrada. Peço que o Senhor abençoe a minha vida, a vida de todos que nos escutam, que as suas bênçãos recaiam sobre a vida de todos, mas que sempre lembremos, ó Deus, que a bênção jamais chegará aos pés do abençoador. O Senhor é nosso maior tesouro, Pai querido. Cuida de todos nós, nos dá uma boa semana. Te agradeço pela semana boa que o Senhor nos deu até aqui. Continua nos dando uma boa semana, debaixo da Tua graça, fazendo a Tua vontade. Peço que o Senhor cuide de todos nós.
Te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. É isso aí. Agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir da palavra do Senhor, envie esse vídeo para essa pessoa e que possamos juntos, buscar almas perdidas que estão vagando longe do Senhor. Te agradeço por tudo. Peço que você fique com Deus. É isso. Falou.